Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 14. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 14. Ensina a palavra do Senhor. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na tua verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Te glorificamos, Senhor, por esta bênção maravilhosa da comunhão com o Senhor, da presença do Senhor nesta noite, que nos faz tão bem. Pedimos a Ti que o Senhor continue glorificando o Teu nome, e que seja noite de bênção, de salvação, Senhor, de curas, de libertações, e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Podem sentar. Nós hoje na escola bíblica vimos sobre a igreja de Filadélfia, que era caracterizada, qual era a característica dessa igreja? O amor fraternal. E esta igreja foi a igreja dos grandes avivamentos. E esse amor estava presente na vida da igreja, porque o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, deu a ela uma unidade como corpo, e essa igreja cheia de amor, ela saiu para evangelizar o mundo, esse grande amor do Senhor. E nós vimos também que a igreja que representa a igreja dos nossos dias, que é a igreja de Laodiceia, os direitos das gentes, o direito dos povos. E a igreja de Laodiceia é a igreja que se diz rica, ela se acha rica, e ela acha que ela não tem falta de nada. E nós vemos o Senhor dizendo que ela é pobre, cega, miserável, desgraçada e nua. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? A maneira que a igreja de Laodiceia se via e a maneira como o Senhor a via. E o Senhor olhava aquela igreja e achava uma igreja pobre, miserável, desgraçada, sem a graça de Deus, nua. E aí o Senhor dá um conselho para ela. E o Senhor diz que o conselho que Ele dá é porque Ele ama. O conselho que Ele dá é para o homem se arrepender. Está escrito lá na carta a Laodiceia. Conselho do Senhor para ela: olha, se arrepende. E aí o Senhor diz a ela uma coisa: eu aconselho que você compre ouro provado no fogo. O Senhor aconselha ela que compre, que adquira colírio
para ver, porque ela é cega, ela não vê, ela não discerne. Então o Senhor aconselha ela que compre ouro, que compre colírio, e o Senhor aconselha ela que compre vestes de santidade, que adquira vestes de santidade, que ela se vista, porque ela estava nua, ela era pobre, ela era desgraçada, ela era nua. Isso tudo representando o quê? Falta ouro, porque é uma igreja que ela se acha rica, mas ela não tem poder de Deus. Deus não opera na vida da igreja. Ela é cega porque ela não discerne as coisas espirituais. Ela acha que vê, mas o Senhor olha para ela e a vê cega, sem discernimento, sem entendimento. Ela não tem profecia, ela não entende o tempo que ela vive. E a nudez dessa igreja que representa aquilo que o cristianismo é hoje. É um cristianismo que vive de opulência, que tem tudo no aspecto material, no aspecto do conhecimento teológico, filosófico, nas riquezas também, do que ela possui, dos recursos que ela tem, mas falta ela poder de Deus, falta ela profecia, falta ela revelação, que é representada pela cegueira dela, e a santidade. Porque o cristianismo de hoje não tem nenhuma preocupação com a santificação. E o texto que nós lemos aqui, ele fala da oração de Jesus. Esse capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal. Jesus, sabendo da sua morte, que estava chegando, ele ora ao Pai. E a oração dele era por sua igreja. Ele estava orando pela igreja. Ele está dizendo: Pai, a hora é chegada. Eu vou partir. Eu vou partir para o Pai. E aqueles que o Pai me deu, e não eram muitos, né? Ele disse: eu os guardei. Eu os guardei. E eu dei a eles a tua palavra. Eu dei a eles a tua palavra. Eu não peço que os tire do mundo. Eu não peço. Não era o tempo. A igreja ia ter de atravessar uma longa história da igreja. E o Senhor Jesus sabia disso. Disse: eu não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Aqueles que o Pai me deu, só se perdeu o filho da perdição, porque a profecia já dizia que ele ia se perder. Só se perdeu ele, mas os outros eu os guardei. E aí ele pede uma coisa: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E aqui está uma coisa que a igreja abandonou. Ela abandonou a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a igreja deixou a palavra de Deus, a igreja perdeu a fé. E quando ela perdeu a fé, ela foi viver o quê? Ela foi viver um evangelho para esta vida. Então, na oração de Jesus pela sua igreja, ele pede ao Pai que essa igreja tivesse a glória dele, a glória que o Senhor me deu, que seja a glória desta igreja. E nós estamos vivendo esta última hora, onde a própria palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então, essa igreja, ela não tem poder de Deus, porque ela não tem fé. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
quando ela abandonou a palavra de Deus, e nós vimos isso quando nós estamos estudando a história da igreja. O que a primeira igreja tinha? A igreja primitiva lá, Éfeso, Esmirna, as primeiras igrejas, o que elas tinham? Uma fé viva. Homens que tiveram um encontro com Jesus, ouviram a voz do Senhor, viveram a doutrina dos apóstolos. Como dizia o apóstolo Paulo, o evangelho que eu preguei não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque ele vai dizer também depois, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Era uma fé viva, de uma igreja que ouvia a voz do Senhor. E você vai ver essa verdade em todas as cartas, um conselho do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas você só pode ouvir o que o Espírito diz à igreja quando você recebe a palavra. E Jesus está dizendo, na oração sacerdotal, ele coloca isso o tempo todo. Você vai ler essa oração, é uma oração longa. Ele coloca o tempo todo, a tua palavra é a verdade. O que eu dei a eles? Eu dei a eles a tua palavra. Quando você chega na igreja de Sardo, o que a igreja encontrou? A igreja de Sardo encontrou o quê? A palavra, o tesouro escondido no campo, representado pela igreja. Foi o renascer da igreja, o renascer da fé. Por quê? Porque a igreja encontrou a palavra, o tesouro que havia sido esquecido, o tesouro que estava escondido nos mosteiros. Esse tesouro foi encontrado e a palavra voltou para o homem. E nesse descobrir da palavra, que foi o período conhecido como Reforma Protestante, nesse descobrir a palavra, houve uma operação de Deus, houve uma bênção para o homem em todos os aspectos, nos aspectos espirituais principalmente, mas trouxe uma libertação para o homem, porque a palavra de Deus liberta. Até no campo da ciência, o mundo experimentou, o mundo deixou um período de trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus, em todos os aspectos, ela enriquece a vida do homem. Ela enriquece a vida do homem. Ela é uma bênção. Em tudo que você aplicar a palavra de Deus, ela gera bênção na sua vida. Mas hoje há um desprezo pela palavra. Aí você pega Sardo, descobriram a palavra. Quando você pega a igreja que viveu o amor fraternal, o que gerou esse amor fraternal? Aquela palavra descoberta lá em Sardo, o avivamento, o Espírito Santo que caiu sobre a igreja. Foi o período dos grandes avivamentos que o mundo experimentou. Um novo Pentecostes, o Espírito Santo derramado. Então nós vemos a igreja vivendo essa experiência com o Senhor em Filadélfia. E nos nossos dias, o que tem hoje? Um abandono da palavra. Um abandono da palavra. Os crentes de hoje não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra. Num tempo como o tempo que nós estamos vivendo, onde a ciência se multiplicou, onde você tem a Bíblia no seu celular, onde toda hora tem alguém pregando, onde você abrir YouTube, televisão, tem alguém pregando o Evangelho. Mas a igreja não sabe o que é. Guardei a tua palavra aonde? No meu. O assunto da Bíblia é Jesus, é salvação. O assunto da Bíblia é Jesus, é salvação. O verbo de Deus desceu. E o que ele nos deu? A sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Para quê? Para você ser igreja santa, igreja viva, porque a palavra de Deus é viva. A igreja cheia de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Fé é obediência, fé é santificação.
É isso que a fé gera no nosso coração. Quando você encontra a palavra de Deus muda a vida do homem. Não é quando você encontra um discurso, não é quando você encontra uma pregação, é quando a palavra é palavra de Deus, é Deus falando ao seu coração. Ele é Deus que muda o homem, Ele é Deus que transforma os corações. O que a igreja de Filadélfia viveu? Esse amor. E Jesus estava dizendo: para quê? Eu dei a tua palavra para quê? Para que eles sejam um, como eu e ti, ó Pai, como nós somos um. Está falando de quê? Uma igreja que é corpo de Cristo. Uma igreja que Jesus disse: olha, eu não oro somente por estes, aqueles que estavam ali, mas eu oro também por aqueles que hão de crer em mim. Jesus estava orando por mim e por você. Orando para quê? Para que nós fôssemos cristãos, para que nós fôssemos crentes. Não, para que nós fôssemos um, na comunhão com Ele, na comunhão com o Pai, na comunhão uns com os outros, vivendo um amor sincero, um amor verdadeiro, o amor de Deus que está derramado nos nossos corações. Como, pastor? Pelo poder da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é quando eu ouvi uma pregação, a palavra de Deus. O dia que Deus falou comigo, e o Senhor está falando a cada dia, Ele quer falar, Ele quer se revelar. Quando você abre a Bíblia e Deus fala com você, essa palavra então é palavra viva, é palavra eficaz, é palavra de poder, não é discurso, é palavra de Deus. Infelizmente, nem sempre a Bíblia é palavra de Deus. Por quê? A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas o homem muitas vezes, ela vai colocar essa palavra no campo dos seus interesses. A pessoa pega a Bíblia e vai escolher algum textozinho da Bíblia que agrada a ela, mas não é isso não. A palavra de Deus é a verdade, é a verdade. E às vezes é muito difícil para o homem ser confrontado com a verdade, porque Deus não fala aquilo que o homem quer ouvir. Por isso que ele diz lá, quando ele escreve a Laodiceia, ele diz assim: olha, eu repreendo, mas arrepende-te, porque na minha repreensão tem amor. O mundo hoje vive uma grande hipocrisia. As pessoas só querem ouvir coisas bonitinhas. Os pastores têm medo de pregar a verdade, porque se pregar a verdade, o rebanho vai embora. Se for pregar santificação, o rebanho vai embora. Por quê? Porque o homem, ele não tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele tem um compromisso com o homem. Por isso que ela é a igreja dos direitos dos homens. É Laodiceia, é o direito dos povos, é o direito das gentes. Mas é uma igreja que rejeita a palavra. A palavra de Deus faz de você servo e Ele Senhor. Diz a Bíblia: falou o Senhor, cale-se toda a terra. Cale-se toda a terra. Você tem ouro na sua vida. Você tem ouro, poder de Deus. Você tem poder de Deus. Você tem uma experiência com o poder de Deus. Batizado com o Espírito Santo. Deus falando com você. Um Deus vivo, um Deus que é Senhor. Você tem discernimento, você vê. Você entende as profecias. Você sabe o tempo que nós estamos vivendo. Você discerne essas coisas. Você santifica a sua vida. Tem santificação na sua vida. Santificação, obediência. Obediência à palavra de Deus. Ele é o Senhor e eu sou o servo dele. Tem isso na nossa vida. Então glória a Deus, porque você ouviu o conselho do Senhor. Jesus um dia orou, e ele não orou ao Pai para que o mundo se tornasse cristão, mas ele orou ao Pai para que a igreja tivesse comunhão com ele e comunhão uns com os outros.
Essa é a grande dádiva de Deus para a igreja. A possibilidade de nós termos comunhão com o Pai, comunhão com Jesus e pelo Espírito Santo, comunhão uns com os outros. E é essa igreja que Jesus vem buscar. É essa igreja que será um dia arrebatada. E Jesus orou por aqueles que hão de crer em mim, crer nesse Jesus revelado nas Escrituras. Que você que nos visita, você, meu irmão, minha irmã, que você possa ser um destes que Jesus intercedeu para que vivam essa dádiva maravilhosa de Deus, de termos comunhão, de ouvirmos a voz do Senhor, de abrirmos a palavra e Jesus falar conosco através da sua palavra, de discernirmos a palavra através do Espírito Santo que nos revela Jesus através da sua palavra. Vamos cantar um louvor.